Então tá, pessoal, vamos iniciar agora um exercício de convolução contínua, no tempo contínuo, certo? Então, considerando um sistema LTI, linear invariante no tempo, cuja resposta ao impulso h de t é igual a e na menos gama t u de t, ou seja, é uma exponencial decrescente que é ligada em zero. A gente tem aqui o u de t que representa o degrau, certo? A partir então dessa resposta ao impulso, vamos determinar a saída y de t para uma outra entrada, para uma entrada x de t, que é um degrau que liga em menos 2 e desliga em zero. Tá? Então, para fazer isso, a gente tem que resolver a integral de convolução y de t de menos infinito ao infinito e fazendo uma modificação de variável x de tal, h de t menos tal, d tal. Tá? Para isso, então, eu desenhei aqui a nossa resposta ao impulso, h de tal. Tá? Então, eu substituo o t pelo tal, faço essa mudança de variável, tenho a minha função representada a partir de zero. Então, aqui eu vou colocar a partir de zero e na menos gama tal, certo? E também tenho aqui o meu x de tal, onde eu substituo o t pelo tal. Então, ele liga em menos 2 e desliga em zero. Tá? Aqui, novamente, é o tempo em zero, certo? Aqui eu estou trabalhando, então, com a variável tal. Eu posso fazer o deslocamento, conforme foi feito na convolução discreta, tanto no x como no h. Tá? Pode escolher qual das duas funções vocês querem trabalhar. Como a função x de tal é uma constante, é 1, tá? Eu prefiro fazer então esse deslocamento, mudança de variável, no x. Então o que eu tenho que fazer? Novamente, construo a minha x de menos tal, espelhando a função x, e para eu ter a x de t menos tal, eu tenho que somar t tanto em 2 como em 0, que são os dois pontos onde eu tenho mudança de variável. Dessa forma, eu tenho a minha x de t menos tal, onde essa mudança de intervalo ocorre no tempo t mais 2, quando tal igual a t mais 2, e essa mudança de função ocorre quando tal igual a t. Certo? Então, agora a gente tem que encontrar os intervalos onde o t, variando o t, é onde muda a função. Então, é a mesma coisa que a gente fez em tempo discreto. Tá? Vamos lá, pegando um t contínuo muito negativo, por exemplo, menos 100. Eu vou estar em menos 98, a minha função x de t menos tal vai estar à esquerda da resposta impulsiva h de tal. Tá? Porque o meu tal seria, esse ponto aqui seria menos 98. Então, se eu for multiplicar ponto a ponto e somar tudo, fazer a integral vai dar zero. Até que o meu t mais 2 é igual a zero. Então, quando t mais 2 é maior do que zero, eu começo a entrar com essa função x de t menos tal numa região onde h de t e h de tal, portanto, é diferente de zero. E daí eu vou fazer a soma, ponto a ponto, da multiplicação de h de t vezes x de t menos tal, e vou conseguir obter uma integral diferente de zero. Isso ocorre até que eu vá deslocando, aumentando o t, e tenha novamente uma mudança na função quando esse limite t é maior do que zero. A partir desse ponto eu vou ter uma integral entre t e t mais 2, multiplicando ponto a ponto as duas funções, certo? Então são 3 intervalos que a gente observa aqui fazendo essa manipulação gráfica. Tá? Então, o primeiro intervalo ele ocorre quando t mais 2 é menor do que zero. Ou seja, t menor do que menos 2.
Nesse caso, a gente viu que o y de t vai ser igual a zero, porque a multiplicação ponto a ponto vai ser igual a zero de todos os pontos e a integral vai ser igual a zero também. Já o segundo intervalo, ele compreende a região em que o t é maior ou igual a menos 2. Tá? Então, quando t for... Deixa eu só trazer aqui os gráficos novamente. Quando t for maior do que menos 2, ela vai passar de zero, certo? Só que o t tem que ser menor do que zero, porque senão ela já vai entrar no nosso terceiro intervalo. Então, o t é menor do que zero. Desse modo, o y de t ele é calculado, então, dentro desses limites. Tá? Eu vou fazer a integral aqui. Vamos colocar para ficar mais visível o que ocorre. A integral é em relação a tal, não em relação ao t. Então, depois que ela entra aqui nesse novo intervalo, eu vou integrar de 0 até t mais 2. Então, a integral é de 0 até t mais 2 da função x de t e h de t. X de t é 1 e h de tal é e na menos gama tal de tal. Certo? Por fim, o último intervalo é quando o t passa de 0. Quando ele está aqui dentro. Tá? Nessa condição, no terceiro intervalo, eu tenho para t maior ou igual a 0. Tá? Nesse caso, então, o y de t vai ser a integral de que valores? O tal variando de onde até onde? Então, a gente tem que ver os pontos onde a multiplicação vai ser diferente de zero. Vai ser a partir de t, onde essa multiplicação aqui, esses pontos vão dar diferente de zero, e até t mais 2. Depois de t mais 2, a multiplicação passa a ser zero. Então, eu tenho a integral de t até t mais 2, novamente de e na menos gama tal de tal. Certo? Agora, o que eu preciso fazer é resolver essas integrais. Tá? Então, vou resolver primeiro essa integral. E na menos gama tal de tal, eu vou ter esse termo que acompanha o tal na exponencial, vai passar para baixo. Então, fica menos 1 sobre gama e na menos gama tal, aplicado dentro desse intervalo, de 0 a t mais 2. Dessa forma, eu tenho menos 1 sobre gama e na menos gama t mais 2 menos e na menos gama vezes 0. Então, esse termo aqui, e na 0, vai para 1. E eu posso já ajeitar aqui de modo que eu fique com... De modo que eu fique aqui com 1 menos e na menos alfa, na menos gama t mais 2, dividido por gama. Então, para t menor do que 2, y de t igual a 0, e entre menos 2 e 0, o y de t tem essa forma. Certo? Agora, no último intervalo, eu vou resolver essa integral, onde, novamente, a integral em relação ao tal de e na menos gama tal vai ser menos 1 sobre gama
E na menos gama tal, aplicado a esses intervalos, que agora são t até t mais 2, certo? E eu tenho aqui então 1 dividido por menos 1 dividido por gama, e na menos gama t mais 2, menos agora e na gama t, certo? E na menos gama t. E agora eu posso tentar simplificar isso também. De modo que eu tenha e na gama t, vou tirar para fora, porque é um termo comum aos dois termos, dividido por gama. E aqui eu vou ter menos, aqui esse termo aqui é menos, menos com menos fica mais, então eu vou deixar ele primeiro, ou seria 1, então uma vez aí na gama t, e esse outro termo fica menos e na gama 2, ou a menos 2 gama. Tá? Porque aqui se eu multiplicar e na gama t por menos e na menos gama t, eu vou ter esse termo menos e na menos gama t mais 2. Quando eu multiplico duas exponenciais, elas são somadas no expoente, certo? Os exponenciais de mesma base somam no expoente. Então, essa fica a minha resposta para essa convolução. No primeiro intervalo, y de t igual a 0. No segundo intervalo tem essa forma. No terceiro intervalo tem esta forma aqui. Só uma correção. Esse sinal aqui é negativo, porque aqui a integral também é negativa. Tá? Então fica aí na menos gama t. Tá? Então um detalhe para essa pequena correção. Vamos aplicar então agora no MATLAB essa função. Tá? Como que eu faço para gerar ela? Primeiro eu limpo novamente minhas variáveis e agora eu crio uns vetores de tempos, onde eu vou usar um tempo de sample, de amostragem, bem pequenininho, aqui eu coloquei de 1 milissegundo, e faço aqui novamente um vetor simétrico suficientemente grande. Para o tempo T1 que eu vou usar no H, eu coloquei um espaçamento um pouco maior por conta daquela questão que o H ele inicia em 0 e vai até infinito, então ele deixar um tempo um pouco maior do que o T, que vai ser usado na entrada. Então aqui eu monto a minha entrada, monto a minha resposta ao impulso, monto a convolução, utilizando a função conv do MATLAB, e aqui eu gero a minha convolução a partir da expressão que eu obtive no exercício analítico. Aqui eu fiz a correção do sinal. Aí eu escolhi um gama qualquer, entre 0 e 1, para ele ter aquela forma decrescente, eu escolhi um gama de 0,5. Tá? Então, eu vou plotar então a figura tanto da entrada, como da resposta ao impulso, como das duas convoluções. Tá? Então, a gente manda gerar as figuras, a gente tem aqui a convolução calculada e do programa, que deu uma em cima da outra. E aqui a entrada e a resposta ao impulso para um gama de 0,5. Certo? Então é isso, vocês conseguem fazer também no MATLAB a conferência